Fatoração. Se uma expressão algébrica está escrita na forma de soma de termos, então podemos fatorar esta expressão, ou seja, reescrevê-la como um produto de termos. Nesta aula serão vistos os seguintes tipos de fatoração: evidência, agrupamento, trinômio quadrado perfeito, trinômio do segundo grau, diferença de dois quadrados, diferença de dois cubos, soma de dois cubos e ainda um caso especial de fatoração, a fatoração de polinômios de qualquer grau. O primeiro tipo de fatoração que estudaremos é a fatoração por evidência. Neste tipo de fatoração, devemos identificar o termo comum e colocá-los em evidência, dividindo cada termo da expressão por esses termos e indicando entre parênteses o resultado. Vejamos o exemplo a seguir. AB mais AC é igual a A que multiplica B mais C. O segundo tipo de fatoração que estudaremos é a fatoração por agrupamento. Neste tipo de fatoração, devemos formar dois ou mais grupos em um mesmo termo comum. Em seguida, colocar em evidência o termo comum em cada um dos grupos, de forma que ao final pode-se botar em evidência um dos produtos restantes, que passa a ser o termo comum. Vejamos o exemplo a seguir. 8x² menos 4xz menos 6xy mais 3yz é igual a 4x que multiplica 2x menos z menos 3y que multiplica 2x menos z. Dessa forma, podemos observar que o termo 2x menos z ele se repete, logo podemos colocar em evidência, ficando 2x menos z que multiplica 4x menos 3y. Agora estudaremos a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Seja um polinômio de grau 2. Para que um trinômio seja quadrado perfeito, ele deve ter as seguintes características. Dois termos do trinômio devem ser quadrados. Um termo do trinômio deve ser o dobro das raízes quadradas dos dois outros termos. Ou seja, em outras palavras, o trinômio quadrado perfeito é um trinômio que se obtém a partir do desenvolvimento de um quadrado da soma de dois termos ou de um quadrado da diferença de dois termos. Vejamos o exemplo a seguir. Dois termos deste trinômio são quadrados perfeitos, e o outro termo é exatamente o dobro das raízes quadradas dos outros termos. Logo, esse polinômio é um trinômio quadrado perfeito e podemos fatorá-lo como 16x² mais 8x mais 1 é igual a 4x mais 1 elevado ao quadrado. Estudaremos agora a fatoração de um trinômio do segundo grau. Seja o trinômio ax² mais bx mais c com a, b e c reais e a diferente de zero, e seja x1 e x2 as soluções da equação ax² mais bx mais c igual a zero. Podemos fatorar esta expressão em a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Vejamos o exemplo a seguir. x² menos 5x mais 6. Note que as soluções da equação x² menos 5x mais 6 são x igual a 2 e x igual a 3. De fato, resolvendo a equação do segundo grau, temos: primeiro passo, precisamos calcular o valor do delta. Delta é igual a 5² menos 4 vezes 1 vezes 6. Delta é igual a 25 menos 24. Delta é igual a 1. Segundo passo, aplicando a fórmula de Bhaskara.
b é igual a 5 mais ou menos raiz de 1 dividido por 2 vezes 1. b é igual a 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Assim, x1 é igual a 5 menos 1 dividido por 2, que é igual a 4 dividido para 2, que é igual a 2. Ou x2 é igual a 5 mais 1 dividido para 2, que é igual a 6 dividido para 2, que é igual a 3. Assim, como A é igual a 1, x1 igual a 2 e x2 igual a 3, podemos escrever que x² menos 5x mais 6 é igual a 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3, igual a x menos 2 vezes x menos 3. Estudaremos agora a fatoração da diferença de dois quadrados. Seja um polinômio do tipo a² menos b², ou seja, a diferença entre os quadrados de dois termos. Podemos fatorar esse polinômio da seguinte forma: a² menos b² é igual a mais b vezes a menos b. Observe o exemplo a seguir. Fatore o polinômio 4x² menos 49. Primeiro, repare que 4x² é igual a 2x elevado ao quadrado e que 49 é igual a 7 ao quadrado. Assim, 4x elevado ao quadrado menos 49 trata-se de um caso de diferença de dois quadrados. Assim, podemos fatorar este polinômio como produto da soma pela diferença de dois termos, ou seja, 4x² menos 49 é igual a 2x mais 7 vezes 2x menos 7. Observação: note que podemos escrever qualquer diferença entre dois termos desta forma, bastando tomar suas raízes. Por exemplo, 5x² menos 16 é igual a x raiz de 5 menos 4, que multiplica x raiz de 5 mais 4. Estudaremos agora a fatoração da diferença de dois termos. Seja um polinômio do tipo a³ menos b³, ou seja, a diferença entre o cubo de dois termos. Podemos fatorar este polinômio da seguinte forma: a³ menos b³ é igual a menos b vezes a² mais ab mais b². Vejamos o exemplo a seguir. Seja o polinômio 8m³ menos 64. Note que 8m³ é igual a 2m elevado ao cubo e 64 é igual a 4 ao cubo. Dessa forma, esta expressão trata-se da diferença de dois cubos e, portanto, podemos fatorá-lo como 8m³ menos 64 é igual a 2m menos 4, que multiplica 2m² mais 2m vezes 4 mais 4 ao quadrado, que é igual a 2m menos 4, que multiplica 4m² mais 8m mais 16. Observação: aqui vale também a mesma observação do método de fatoração anterior, bastando que tomemos raízes cúbicas. Estudaremos agora a fatoração da soma de dois cubos. Seja o polinômio do tipo a³ mais b³, ou seja, a soma entre o cubo de dois termos. Podemos fatorar este polinômio da seguinte forma: a³ mais b³ é igual a mais b, que multiplica a² menos ab mais b². Observe o exemplo a seguir. Seja o polinômio 27t³ mais 125. Note que 27t³ é igual a 3t elevado ao cubo e 125 é igual a 5 elevado ao cubo. Desta forma, esta expressão trata-se da diferença de dois cubos e, portanto, podemos fatorá-la como
27t ao cubo mais 125 é igual a 3t mais 5, que multiplica 3t ao quadrado menos 3t vezes 5 mais 5 ao quadrado, que é igual a 3t mais 5, que multiplica 9t ao quadrado menos 15t mais 25. Agora estudaremos um caso especial de fatoração, a fatoração de um polinômio de um grau qualquer. Seja um polinômio de grau n. Podemos fatorar usando o seguinte passo a passo. Passo 1. Encontre todos os divisores do termo independente. Passo 2. Substitua a variável por um dos divisores. Passo 3. Caso a expressão resulte em zero, faça a divisão dos polinômios. Se não, repita o passo 2 até encontrar o resultado zero. Observe o exemplo. Seja o polinômio x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6. Aplicando o passo 1, os divisores do termo independente, que neste caso é o menos 6, são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Passo 2. Substituindo a variável por um dos divisores. Substituímos x por 1 e temos 1 ao cubo menos 6 vezes 1 ao quadrado mais 11 vezes 1 menos 6 é igual a 1 menos 6 mais 11 menos 6, e isso é igual a zero. Passo 3. Dividimos os polinômios. Note que x menos 1 é um dos fatores do polinômio x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6. O quociente obtido é um polinômio de segundo grau, o qual também conseguimos fatorar. Para isso, poderíamos usar a fatoração do trinômio do segundo grau ou ainda repetir este método. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho. Ah, já ia esquecer. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos.